Muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, um encontro. Eu não tenho mais chamado de bate-bola com a Beth, porque nem sempre tem alguém para bater bola comigo, né? Então, eu tenho aceitado as sugestões de temas que vocês me enviam, e continuem fazendo isso, sugerindo temas, trazendo perguntas. Esqueci de desligar aqui, pessoal, deixa eu desligar o agora sim. Bom, hoje nós temos um assunto muito interessante que eu acho que vai ser interessante e útil não só para pais, mães, figuras parentais, professores, mas também para profissionais que já atuam com pais, mães, professores. Então, eu estou falando de coordenadores, diretores, orientadores educacionais, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, pediatras, ebiatras. Eu estou tentando lembrar aqui de cabeça todos os tipos de profissões que os meus alunos que costumam fazer cursos de formação em educação parental comigo têm, né? Mas eu certamente estou esquecendo um monte. Então, sinta-se incluído, porque nós vamos falar sobre comunicação. E esse é um assunto que cá entre nós diz respeito a todos os relacionamentos. Por isso que eu comecei dizendo, se você é pai ou mãe ou figura parental, vai ser útil para os seus relacionamentos familiares. Se você é profissional da educação, vai ser útil para os seus relacionamentos com os alunos, sejam eles crianças ou adolescentes. Isso também é válido para os pais. Como profissional da saúde, a mesma coisa, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Talvez tenhamos algumas pessoas curiosas aqui, querendo saber mais sobre esse tema, sobre o meu trabalho, sobre do que se trata, né? Então, deixa eu me apresentar brevemente, muito brevemente, para quem está chegando agora, porque eu andei passando aí por alguns lugares novos, né? Pela Beth Educar, a grande feira de educação, congresso de educação que aconteceu na semana passada aqui em São Paulo. Fui uma palestrante convidada, não estava com stand lá, fui convidada mesmo pelo meu trabalho, um reconhecimento, né, desses anos todos na área da educação. E também estive num programa de TV na semana passada, recentemente. Enfim, sou professora há 41 anos exatamente, profissional da educação, já atuei como diretora de escola há 14 anos, como coordenadora há mais de 30, trabalho há pouco mais de 10 anos com formação de educadores parentais e como educadora parental eu mesma. Então, eu já trabalho com formação de professores, profissionais da educação há mais de 30 anos, mas profissionais específicos que orientam pais e mães há pouco mais de 10 anos. Nesses anos todos, já perdi um pouco a conta, né, dos números de pessoas que passaram por mim, mas eu posso dizer que muita gente, e eu sei que esse assunto que a gente vai tratar hoje, o assunto comunicação, é um dos assuntos mais importantes, né? A gente até fala muito em ruídos na comunicação. Então, é quando a comunicação ela não sai tão pura, tão boa, tão nítida, tão clara, quando a mensagem que alguém quis transmitir não chega no outro como aquela pessoa que transmitiu a mensagem imaginou que chegaria. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, mas não exatamente desse aspecto. Para quem não sabe, eu também, né, fiz 2 graduações, uma como professora de português, é que naquele tempo na PUC era separado. Então, eu fiz 4 anos como professora né, em língua e literatura portuguesas e depois mais 4 anos em língua e literatura inglesas. Então, depois que veio o mestrado em linguística aplicada, então esse assunto, comunicação, eu sou completamente apaixonada, né? Então eu venho atuando na área em diferentes funções, em diferentes contextos. Faz muito tempo que eu não trabalho exclusivamente com profissionais da linguagem, mas com profissionais de várias áreas, inclusive, e sempre nos interessa saber quais são as estratégias mais eficazes. Então, eu vou dar alguns exemplos
focados em crianças e adolescentes, no relacionamento com crianças e adolescentes. E aí você, dependendo do seu contexto, vai direcionar se é para filhos, se é para alunos, se é para pacientes, tá bom? Ou se em outros relacionamentos com outros adultos, também pode acontecer isso. Bom, vamos lá. Eu quero chamar a atenção de que quando nós falamos aqui em 3 estratégias eficazes, eu às vezes até uso a palavra técnica, mas eu não quero que vocês achem que eu vou apresentar truques, sabe? Não é isso. Por isso que eu evito a palavra técnica, porque muita gente associa a técnica a um truque de mágica, a uma coisa assim mágica que vai funcionar em todas as situações, em todos os contextos, todo o tempo, todo momento. E não é sobre isso. Nós estamos falando de estratégias, de ferramentas para os adultos utilizarem, porque serão estratégias eficazes para melhorar o relacionamento, a comunicação, principalmente no caso hoje eu escolhi com crianças e adolescentes, tá? Sejam eles seus filhos, alunos ou pacientes. Bom, eu escolhi 3 só. Elas são simples, eu vou explicar como podem utilizá-las, né? Mas elas são poderosas. Por quê? Porque elas podem realmente transformar a dinâmica familiar. E eu vou dizer o que normalmente a gente faz, que é o contrário dessas 3 estratégias. Então, ao mesmo tempo que eu vou sugerir 3 coisas, eu vou sugerir algumas coisas que a gente deixe de fazer na nossa comunicação, porque isso vai facilitar essa comunicação, tá? Então, elas podem transformar a dinâmica familiar e criar um ambiente mesmo de amor, de confiança e de conexão. Esse vai ser o foco desse nosso encontro hoje, que a gente tenha, através dessas estratégias, né, através de estratégias respeitosas, eficazes, empáticas, relacionamentos mais saudáveis, ou com os alunos, ou com os filhos, ou com os pacientes, sejam eles crianças ou adolescentes. Vamos lá? Então, vou começar falando sobre uma que a gente até usa de vez em quando, mas normalmente, vamos até começar falando sobre a que a gente mais usa. Eu não sei vocês, mas como mãe e como professora, se eu paro para avaliar a minha fala, principalmente a minha fala alguns anos atrás, antes de eu conhecer a disciplina positiva, antes de eu conhecer toda uma abordagem mais respeitosa, mais equilibrada, né, no trato com crianças e adolescentes, eu usava quase que exclusivamente de ordens e instruções. Não sei vocês, fica aí um convite para quem sabe até gravar. Grava um pedaço do seu dia, aí quando você está interagindo com seus alunos, uma aula, ou um pedaço da sua manhã com seus filhos, na hora se preparando para sair para a escola, ou em algum outro momento. Observe como é comum a gente passar muitas horas, muito tempo do nosso dia com os nossos filhos ou alunos, falando o seguinte: faça isso ou não faça aquilo. Presta atenção. Vem jantar, já escovou os dentes, escova os dentes, faz a lição, não esquece o material, não esquece o casaco, recolhe os brinquedos, vai tomar banho, está na hora de arrumar a mochila, e assim por diante, né? Então, a lista é gigante, o jeito de falar pode mudar um pouquinho, mas se a gente observar, são frases bem diretas, por isso que eu chamo elas de comandos, né? As chamo, eu estou aqui fazendo uma linguagem bem coloquial hoje. Então, são geralmente comandos, instruções, ordens. Eu não sei vocês, mas normalmente quando a gente ouve alguém falando, faça isso, não faça aquilo, né? Ou um ou outro, olha o que é do ser humano acontecer. Existe uma resistência às ordens, os comandos, as instruções que a gente usa tanto o dia todo com os nossos alunos, com os nossos filhos.
a gente nem se dá conta de que cria essa resistência. Não convida a participação, não convida a querer fazer essas coisas. Ao contrário, eles ficam com vontade de não querer fazer. Ou vocês já viram as possíveis reações, as mais típicas, quando a gente fala para eles, né? Guarda os brinquedos, vem jantar, vai tomar banho, sei lá, qualquer coisa assim. Geralmente eles, não, agora não, ou depois eu vou, ou só mais um pouquinho, se eles estão fazendo alguma coisa que eles não querem parar. Ou, ai que chata, ou não quero fazer isso agora, ou até vão, mas vão revirando os olhos, vão bufando, vão batendo pé, né? Então aquela resistência, sempre tem uma resistência. Às vezes é verbal, às vezes é só mesmo uma demonstração de, ai que chatice. E muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, por isso eu vou contar, eles não ouvem. Pois é, a gente fica com aquela cara de, mas eu já falei 1 milhão de vezes que está na hora de tomar banho, já falei para vir jantar, que já chamei, já gritei, tem que vir aqui para te chamar, pessoal. Você não ouviu o que eu estava falando, né? Então, e não ouviu mesmo. Porque eles acabam se acostumando com as nossas instruções, que são sempre muito parecidas, e acabam entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Por isso que elas não são eficazes. Então, atenção quem entrou agora, eu estou justamente começando falando o que não é eficaz na comunicação com os filhos ou com os alunos ou com os pacientes, sejam eles crianças ou adolescentes. Não é eficaz só dar instruções, ordens e comandos. Mesmo que sejam no positivo, né? Faça isso, por exemplo, faça a sua lição, coma o seu jantar, prepare a sua mochila, guarde os brinquedos ou alguma coisa para eles pararem de fazer. Não bata no seu irmão, não jogue mais videogame, está na hora do jantar, não machuque o cachorro, ou enfim, né? Então, às vezes a nossa instrução vem no negativo. Mas eu não estou nem entrando nesse aspecto, tá? Que a neurolinguística explicaria que nem é útil também. Mas eu estou só focando o que a gente pode fazer, então, para substituir tantas ordens e instruções. Eu aprendi lá com a disciplina positiva há um tempão atrás, que nós podemos substituir pelo menos alguns dos nossos comandos por perguntas. Mas perguntas verdadeiras, perguntas abertas, perguntas que você quer saber o que o outro tem para te dizer. Por exemplo, se você pergunta, quantas vezes eu já te falei para guardar os brinquedos? É uma pergunta, mas você quer mesmo que o seu filho te responda 32 vezes, 12, você já falou 5 vezes. Não, você não quer que ele responda a quantidade, você não quer que ele responda o número, você quer simplesmente que ele guarde os brinquedos. Então, essa não é uma pergunta verdadeira. Vou dar outro exemplo. Uma briga entre irmãos ou entre alunos. Quem começou com isso? Talvez você até queira saber quem começou com isso, mas você concorda que essa pergunta, ela é quase que uma armadilha? E quem responder fui eu que comecei, nesse tom do quem começou com isso, sabe que logo depois vem uma punição. Então, a probabilidade é que ou eles não vão assumir, ou eles vão apontar um para o outro, foi ele, né? Aquela coisa de foi ele que começou, não fui eu. Ou vou mentir, né? Porque não vão querer ser punidos por quem começou de verdade. Então, não é uma pergunta verdadeira. Outra pergunta também clássica, que parece que é verdadeira, mas não é aquela, por que você não fez sua lição de casa? Nesse tom, com essa expressão, a gente não quer saber de verdade por que eles não fizeram a lição de casa. Parece que a gente está muito mais interessado em dar uma bronca, em reclamar, em criticar esse comportamento de não ter feito a lição de casa, do que estar realmente curioso. Então vejam que essa pergunta é importante que ela seja verdadeira, e é por isso que eu estou insistindo nesse adjetivo, porque ela é uma pergunta em que você, depois que você fizer a pergunta, você vai calar a sua boca. E ela não deve vir acompanhada com julgamento, com bronca, com um tom assim, com um grito, sabe? Um tom mais elevado no volume.
né? Então, ao invés de perguntar, por exemplo, por que você não fez a lição de casa, né? Como eu estava contando, que tal um verdadeiro se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos do filho ou do aluno e perguntar: me conta, o que aconteceu? Por que você não fez a lição de casa? E ó, depois que você perguntou, você fecha a sua boca, não precisa fazer isso que eu fiz, mas você fecha a sua boca e não fala nada. E espera o que o outro vai te responder. Pode até ser que o outro fale, ai, não sei, porque não está acostumado. Essa é uma prova de que não está acostumado a responder perguntas. Então você insiste outra vez, você fala, eu realmente estou curiosa, eu realmente queria entender, me colocar no seu lugar e entender o que aconteceu para você não ter feito a lição. Me explica. Percebe? Boca fechada depois. Dá uns minutinhos, dá uns segundinhos, não consegue ficar com a boca fechada? Pega, faz que nem eu sempre faço. Já contei essa história aí para vocês algumas vezes. Prepara, deixa um copo de água perto de você e ó, faz a pergunta e toma um gole de água. Enquanto você se hidrata, você cala a sua boca e deixa o outro fazer, sabe o quê? Presta atenção. Porque tem uma parte do corpo da pessoa que, quando a gente faz uma pergunta, ela entra em movimento. Qual é a parte do corpo que você está utilizando agora? Acabei de fazer uma pergunta para você. Qual é a parte do corpo que você está utilizando agora? Tem gente aí pensando, deve ser o ouvido, né? Porque ela fez uma pergunta, eu tenho que ouvir, deve ser o coração, porque eu estou sentindo. Cada um está pensando uma coisa. Acertou quem respondeu é o cérebro. Vocês estavam todos vasculhando no cérebro uma resposta, parte do corpo, o que ela está falando agora? O assunto não era comunicação, agora está falando de parte do corpo, o que é essa maluca? Então, vejam, a pergunta verdadeira, aberta, feita num tom de voz que demonstra uma verdadeira curiosidade, um verdadeiro interesse. Ah, gostei que o pessoal respondeu aqui, eu não estava muito atenta para que vocês estavam interagindo comigo. Obrigado, pessoal que respondeu que foi o cérebro, né? É isso mesmo. Então, vejam, uma boa pergunta faz todo mundo vasculhar no cérebro a resposta. Uma boa pergunta leva ao pensar, quase que força o pensar. Atenção, o como pensar. E não é isso que a gente quer desenvolver nos nossos filhos e nos nossos alunos? Que eles sejam capazes de refletir, de pensar, de buscar respostas, de buscar soluções para os problemas, de serem criativos, de desenvolver a criatividade. As perguntas, elas são poderosíssimas. As boas, abertas, verdadeiras, perguntas empáticas. Olha só, tem muita coisa, tem muitos adjetivos aí. Então, uma pergunta que é feita aos berros não funciona. Não é respeitosa, não é empática. Uma pergunta que é feita com os olhos na altura dos olhos da criança ou do adolescente, num tom de voz que só aquela pessoa pode ouvir, não precisa o resto do mundo ouvir, né? E normalmente eu não sei vocês, mas eu como mãe era típico eu estar num cômodo da casa, minha filha em outro e eu gritar, né, do escritório para ela lá no quarto, filha, pega não sei o que lá, ou na cozinha, filha, vem jantar, ou já acabou, já tomou banho, vai tomar banho. Ela está lá na sala, vendo televisão, eu falo para ela tomar banho e eu estou lá no escritório. Quer dizer, isso não é respeitoso. Depois a gente reclama que eles não ouvem, reclama que eles não querem fazer aquilo que a gente falou. Percebem? A importância de diminuir. Não estou falando para você nunca mais dar ordens, instruções e comandos, senão você nem vai saber o que fazer. Né? Se a gente está tão acostumado com a nossa função parental e com a nossa função profissional, né? No caso dos profissionais da educação, toda hora faça isso, faça aquilo, não faça aquele outro.
Se eu falar para vocês não façam mais isso, vocês vão falar, mas eu vou fazer o quê então, né? Então calma, que a primeira coisa que vocês podem fazer muito eficaz é substituir algumas das ordens, das instruções por perguntas. Por exemplo, ao invés de falar para o seu filho, não esquecer a garrafinha de água porque está muito calor hoje, ou não esquecer o casaco porque está muito frio hoje, né? O seu aluno, talvez, para ir para o recreio, por exemplo. Que tal perguntar, como está o tempo lá fora? Vamos supor que esteja calor e que o aluno, o filho responde, está calor hoje. O que a gente precisa para se hidratar quando o dia está assim quente, quando está assim calor. Percebem? Ele pode responder um refrigerante. Realmente, refrigerante é um líquido. Mas o que é melhor ainda para a gente se hidratar? Até porque a gente não tem o hábito de tomar refrigerante aqui em casa, né, filho? Por exemplo, ou na escola. Né? Aproveitar essa chance, essa dica, né? Bom, percebem? Então, ao invés de falar, pega a sua garrafinha de água, que tal ajudá-los a raciocinar, a perceber, a, a desenvolverem a autonomia? Porque vamos supor que todo dia você fala, pega sua garrafinha de água, pega sua garrafinha de água, pega sua garrafinha de água, não esquece de levar a garrafinha de água. Aí chega um dia, você não está lá para falar. Será que ele vai lembrar sozinho? Vocês estão aí pensando, né? A probabilidade é que não, viu? A probabilidade é que eles estão tão acostumados a alguém falando que tem que fazer, que eles só se habituaram a obedecer, a cumprir ordens, a fazer o que as pessoas mandam fazer. Agora, se a gente ensina a pensar, se a gente ensina a refletir, poxa, se o tempo está assim quente, eu preciso me hidratar. Se eu preciso me hidratar, eu não posso esquecer da minha garrafinha de água. Então, eu já vou deixar ela aqui na porta. Já vou deixar ela aqui em cima da minha mesa. Já vou deixar ela guardada aqui perto do meu não sei lá o quê. Percebe? Você está desenvolvendo autonomia. Além de demonstrar muita confiança. Lembra que eu falei que essas estratégias elas vão ajudá-los na dinâmica familiar para criar esse ambiente de amor, confiança e conexão? Você está demonstrando confiança na capacidade do outro de resolver problemas, de buscar soluções, de vasculhar no cérebro uma resposta para a sua pergunta. Não precisa o tempo todo você, adulto, falar para ele ou para ela o que precisa ser feito ou o que não pode ser feito. Quer ver uma outra pergunta super eficaz? Seu aluno ou seu filho ou sua filha estão com algum problema. Ao invés de você, que isso é típico nosso de adultos, né? Não sei vocês, mas eu sempre faço isso. Faça isso, faça aquilo, não faça aquele outro, resolva dessa maneira, eu tenho uma ideia, olha, por isso a gente já vem com um conselho pronto, assim, fechadinho, detalhado, do começo ao fim. E é muito engraçado, porque a gente acha que a gente tem que fazer isso mesmo, que é o nosso papel, que é a nossa função, que nós temos que fazer isso. Eu fiz isso, olha, eu vou dizer, durante décadas. E não era só com os meus alunos. Eu fazia isso também com as pessoas que eu formava, com profissionais, né? Quando eu era, por exemplo, diretora de escola, que fazia a formação de coordenadores de professores, eu fazia isso. Eu dava respostas prontas, eu dava orientações, conselhos, o tempo todo. E aí eu percebi, demorou para perceber, para aprender, que o que realmente ensina o outro a pensar, o que realmente desenvolve a autonomia do outro, o que realmente faz o outro se tornar uma pessoa, né, que raciocina, que tem um espírito crítico, que sabe fazer boas escolhas, tomar decisões, assumir os seus erros, aprender com os seus erros, etc., é você dar um espaço para o outro tomar essas decisões. O outro só vai aprender a resolver problemas se ele resolver problemas. Não tem outro jeito. O outro só vai aprender a ter boas ideias, a desenvolver a criatividade, se tiver a oportunidade de ter boas ideias. Mas se você nunca perguntar a opinião do outro, se você nunca der a chance do seu filho, do seu aluno, dela resolverem problemas,
eles não poderão desenvolver essas habilidades. Portanto, as perguntas, por que abertas? Deixa eu explicar. As perguntas que são sim ou não, não são perguntas abertas. Você fez a lição? Sim ou não? Você já guardou os brinquedos? Sim ou não? Você já escovou os dentes? Sim ou não? Percebe? Não é disso que nós estamos falando, é. E também não é escova os seus dentes, faz a lição, guarda os brinquedos. É. O que fazemos com os brinquedos depois de brincar, filho? Imaginando que é uma criança pequena. Acabamos de comer. O que a gente precisa fazer agora? Esse é um lembrete para a escovação dos dentes. Outro exemplo? Tá frio lá fora. O que a gente precisa levar para não sentir frio? E ele pode responder qualquer coisa, não necessariamente um casaco, não necessariamente escovar os dentes. Pode falar, agora a gente acabou de comer, é hora de eu colocar o pijama. Agora é a hora de eu assistir o desenho. Né? E aí a gente vai conversando. Tem razão, é hora de pôr o pijama mesmo. Além de colocar o pijama, o que mais que a gente precisa fazer para não ter cáries nos dentes? E assim por diante. Percebem? As perguntas, elas convidam a cooperação. É um convite à cooperação. Elas fazem você se engajar nessa responsabilidade. Elas estimulam a corresponsabilidade. E pode ser até que tenha alguma resistência, mas eu garanto que será muito menor do que aquela resistência típica de quando a gente simplesmente dá ordens. Faça isso ou não faça aquilo. Então, minha sugestão é utilizar mais perguntas. As perguntas fazem a gente conhecer melhor os nossos filhos, os nossos alunos, compreender melhor o que está passando na cabecinha deles, por que eles não estão lembrando de guardar o brinquedo, se eles sabem que é importante, ou de fazer a lição, se eles sabem que é a função da obrigação deles, ou de escovar os dentes, se eles sabem que é necessário antes de dormir. As perguntas ajudam a conexão, porque você conhece melhor, você sabe mais, você sabe o que se passa pela cabeça deles, você entende o que aconteceu, né? Além delas ensinarem, as perguntas ensinam os seus filhos a fazer acordos, a resolver problemas, sabe como? Junto com você. Junto. Eu aprendi isso com a disciplina positiva e nunca mais esqueci. Quando a gente faz por eles ou para eles estão naquele lugar passivo. E quem está fazendo é você. Quem está desenvolvendo alguma responsabilidade é você. Eles não desenvolvem nenhuma responsabilidade se a gente continua fazendo por eles e para eles tudo. A única maneira deles desenvolverem responsabilidade é eles sendo responsáveis. A única maneira de eles aprenderem a resolver problemas é eles resolvendo problemas. Então, primeira dica da comunicação saudável: mais perguntas verdadeiras, abertas, empáticas, que você faz num tom de voz respeitoso, olhando para a pessoa. Se necessário, toca na pessoa. Objetivas, curtas, assertivas, poucas palavras. Ok? Vou para a segunda estratégia, poderosíssima, que tem a ver com comunicação e muita gente esquece que essa é uma parte essencial da boa comunicação. A escuta. A gente se lembra da importância do falar, do como se expressar, tanto que eu comecei por aí, né? Menos ordens, mais perguntas, porque inclusive as perguntas engajam num diálogo. Por isso que eu falei que elas são tão boas para conexão, são tão boas para desenvolver essa confiança, para deixar claro esse amor todo que a gente sente por eles, né? Essa amorosidade, esse carinho. Agora,
nada substitui a escuta. Não adianta a gente fazer uma boa pergunta e depois não ouvir. Vamos supor, vou dar um outro exemplo. Você tem ali 2 filhos ou 2 alunos que estão brigando. Nossa mania, resolver os problemas. Que tal, ao invés disso, virar para os 2 e perguntar: como vocês podem resolver isso? Talvez um responda de um jeito, talvez o outro responda de outra maneira, talvez os 2 queiram falar ao mesmo tempo. Aí você ensina. Vou ouvir um de cada vez. Pode começar. Enquanto isso, aguarda um minutinho. Deixa um falar. Obrigada, já entendi. Agora é sua vez. Pode dar uma sugestão para resolver esse problema. Ok? Qual das sugestões dadas vocês acham que pode funcionar para vocês 2? Deixa eles buscarem soluções. Ah, não sei, não sei, a culpa é dele. Ok, acho que não é um bom horário, então não é um bom momento para a gente buscar soluções ainda. Vou esperar vocês se acalmarem, depois a gente volta nesse problema, mas eu vou querer ouvir as sugestões de vocês. Vou querer ouvi-los. Vou ouvi-los. Quando uma criança, um adolescente, isso vale para todo mundo, tá? Se sente ouvido, se sente pertencente, se sente importante, se sente amado, se sente conectado, se sente respeitado, se sente acolhido. Basta sabermos como ouvir. Eu estou falando de uma escuta empática, de uma escuta respeitosa, de uma escuta em que você não se distrai com mais nada. Não é com celular, não é com nada. Você está ali focado naquela pessoa, no que aquela pessoa está te dizendo. Você não está mexendo no celular, não está escrevendo, não está cozinhando, não está dirigindo. Você está lá, olhando de preferência contato visual. A sua expressão facial vai ser coerente com o que você está ouvindo. É uma história divertida, você está minimamente esboçando um sorriso. É uma história triste, você está com uma cara mais séria. Você não vai ser hipócrita, né, de fazer uma cara que não combina, né, que não estou nem ouvindo o que você está falando, então fazer uma cara qualquer, uma expressão facial qualquer. Isso vai denunciar que você não é um bom ouvinte. Um bom ouvinte garante o olho no olho. Garante o foco, a atenção, esse não se distrair com mais nada. Garante essa linguagem, né, toda a linguagem corporal, a expressão facial, para demonstrar interesse, para demonstrar empatia. E principalmente, um bom ouvinte não vai julgar, não vai interromper, não vai querer dar um conselho se não for pedido esse conselho, porque tem muitos ouvintes por aí que começam muito bem. Eu era desse tipo, sabia? Melhorei. Não sei se estou muito boa, mas sei que eu estou um pouco melhor. Mas antigamente eu fazia isso com as pessoas. Eu vou contar o que é. Começava interessada. Aí a pessoa já estava na metade da história, eu falava, mas isso aconteceu comigo também, você não sabe. Aí eu contava a minha história inteira. Eu nem deixava a pessoa acabar de falar e já roubava a palavra e contava a minha versão da história. Isso não é legal. Isso não é respeitoso. Isso não é empático. Por isso, fica a dica. Quando a gente já falamos da importância das perguntas, né, para conhecer, para se conectar, para ensinar autonomia e tantas outras habilidades de vida. O saber ouvir, o demonstrar que você está interessado, além de demonstrar confiança, né, estabelecer essa conexão, demonstrar amor, carinho, respeito, vai desenvolver esse senso de pertencimento. Eu faço parte, eu conto. Olha só, essa outra pessoa parou tudo para me ouvir. Às vezes a outra pessoa só quer falar. E você só precisa ouvir. Não precisa dar um conselho. Nem sempre quem está falando quer ou precisa de um conselho seu. Às vezes a pessoa que está falando só quer falar, só quer desabafar, abrir o coração, tá? Então, essa segunda estratégia de comunicação que é muito eficaz é a gente aprender
a ouvir mais. Perguntou? Para e ouve, tá? Vamos para a terceira e última de hoje, né? Existem muitas, a lista é grande. Contar histórias. Aí vocês vão falar, mas Beth, essa aqui é o oposto das anteriores. É, porque tem momentos que você, ao invés de dar sermão, de dar lição de moral, de dar bronca, pegar no pé, dar ordens, instruções, que tal contar alguma coisa interessante? Ah, não sou boa contadora de histórias. Começa com histórias de outras pessoas, começa com livros de histórias. Escolhe um bom livro de história e vai lá, é lógico, é fazer propaganda do meu livro, né? Vai lá para o seu filho, pega o livro de história. Você não sabe contar a história? Lê. Escolhe um bom livro, vai ter bons diálogos. Você começa lendo, olha só. Para de jogar, Gabi, agora é minha vez. Dá o celular, vai assistir seus desenhos de bebê. Grita Tom para a irmã. E assim você vai contando. Você vai mostrando os personagens. Agora não vou ver desenho, Tom, eu quero jogar no celular também. Responde a Gabi brava. É só você aprender a ler o que está escrito e talvez, né, aos pouquinhos, vai pondo uma entonação, vai pondo um tom. Se seu filho ou sua filha já sabe ler, pede para eles lerem para você a história ou lerem junto com você a história. E vocês sabem o que vai acontecer aqui? Ah, não vou contar. Só vou dizer que quando essa mãe, que também fica irritada com essa cena, porque isso acontece várias vezes ao dia, deles brigando por causa do celular, e por causa das telas e dos eletrônicos, conta para os filhos que quando ela era criança ela não tinha celular, eles falam, o que você fazia então? Aí a história começa. Mas então, você escolha um bom livro de histórias para contar histórias, sabe? Não precisa inventar histórias, você pode contar histórias. Agora você pode também contar histórias reais de quando aquela criança, no caso seu filho ou filha, era pequeno, era um bebê. Aquelas histórias engraçadas, divertidas, aquelas palavras que eles faziam, aquelas peraltices típicas das crianças, ou então histórias da sua infância, de como você era criança, do que você gostava de comer ou não, do que você gostava de brincar, onde você morava, com quem, como era o seu relacionamento com seus irmãos, se é que você tinha irmãos, o que você fazia para brincar, já que não existia celular, né? As crianças nem imaginam como é uma vida de uma criança, como que é o lazer de um ser sem celular. Pois é. Eu sei que alguns de vocês aqui ainda são dessa geração que não existia na sua infância. Olha, mesmo os professores são bons contadores de histórias. Eu não estou falando só de histórias de livros, não. Contar histórias mesmo de como histórias da história, né? Da vida em sociedade, histórias sobre os animais, né? Da matéria de biologia, histórias sobre o mundo, da matéria de geografia, história da humanidade, da matéria de história e tantas outras histórias. Histórias pessoais, dar oportunidade para os alunos, para os filhos, para os pacientes contarem as histórias deles. Quem não gosta de uma boa história? Então, contar histórias aproxima. É um gesto de amor, ajuda na conexão, desenvolve a confiança, faz bem. Por isso que eu selecionei essas 3. Poderia selecionar muitas outras, né? Outras habilidades, além da conexão, da confiança, dessa amorosidade, da autonomia que eu mencionei e tantas outras, eu vou trabalhar na semana que vem. Porque o tema do nosso encontro na semana que vem, esse encontro semanal que eu faço, geralmente às 7 da noite, excepcionalmente, né, algumas vezes eu mudo o horário, mas geralmente às 7 da noite, será sobre, na semana que vem, sobre desenvolvimento de habilidades socioemocionais na infância. Estratégias tanto para pais quanto para professores de como desenvolver habilidades socioemocionais na infância. Vou trazer outros exemplos para quem é profissional, para quem atua com pais e mães já, ou quer se tornar educador parental. Eu recomendo aqui neste livro,
não tem só um capítulo sobre comunicação, tem mais de um capítulo sobre comunicação. Por exemplo, tem um capítulo que se chama, né, porque ele é sobre as competências essenciais do educador parental, e é óbvio que se você quer que as crianças, os adolescentes desenvolvam suas habilidades comunicativas, nós precisamos ajudar os pais e mães a desenvolverem as habilidades comunicativas deles. Portanto, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades comunicativas. E como fazer isso profissionalmente é o que eu falo aqui nesse livro. Então, tem o capítulo que é sobre comunicar-se de maneira assertiva, mas tem outros capítulos, vamos dizer assim, complementares, né, como, por exemplo, um capítulo sobre encorajar, saber encorajar. Mas eu falo mais sobre isso outro dia. Eu já vou precisar interromper nosso encontro de hoje. Quero saber depois a opinião de vocês. Me escrevam, comentem aqui no meu Instagram, no meu perfil. Fiquem atentos, porque cursos, né, de educação parental estão aí para surgir. E fiquem atentos às novidades para saber, para se inscrever, para participar. Podem mandar mensagens aqui para o meu direct, aqui no Instagram, para o meu site, né? Não sei se vocês conhecem o meu site, é btprodrigues.com.br. Eu tenho também um e-mail que eu gosto de acessar, que é o contato@btprodrigues.com.br. Enfim, tem mil maneiras de falar comigo, tá? Vai ser um prazer falar sobre os cursos que eu dou, o trabalho que eu desenvolvo e ajudá-los nas suas questões. Então, se você também tem perguntas ou sugestões de novos temas para novos encontros, eu vou adorar saber qual é, tá? Sua opinião também. Então, desejo ótima comunicação, ótimos relacionamentos, que a sua comunicação seja assertiva, eficaz, empática, respeitosa e consiga desenvolver pelo menos essas três características mencionadas aqui da conexão, do amor e da confiança. Fiquem bem, nos vemos, né, na semana que vem, para quem não está em algum curso ou em algum evento comigo. Por exemplo, neste sábado, teremos o Seminário de Mães, o Seminário Internacional de Mães. Eu fui palestrante desse seminário antes da pandemia, e é uma honra ter sido palestrante. Eles não costumam repetir os palestrantes, então, naquele ano que eu fui palestrante, tinham mais de 1.000 mães no palco do Maxud Plaza. Na época nós tínhamos ainda, foi o último evento do Maxud Plaza, ou não sei se foi o último, mas enfim, naquele ano, parece que foi o ano que fechou mesmo. Vamos nos falando, espero encontrá-los lá no seminário ou aqui na segunda-feira que vem. Um abraço a todos.